Tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e este é o treinamento avançado de batalha espiritual. Esse vídeo é o vídeo onde nós vamos falar um pouco sobre a origem dos demônios e como funciona a hierarquia espiritual de uma maneira mais clara, porque tenho certeza que qualquer novo convertido já ouviu falar sobre demônios, anjos, principados, potestades, dominadores e qualquer outra classe de demônio. Mas uma coisa que eu quero já deixar claro para você nesse treinamento é que é importante que você faça um estudo aprofundado acerca de tudo aquilo que você ouviu, ainda que quando novo convertido, porque algumas coisas nós aprendemos de uma maneira superficial e adotamos como regra, adotamos como princípio e ficamos o resto da nossa vida cristã com medo de observar com mais atenção algumas coisas. Então deixa eu falar um pouquinho para você e eu quero que você medite. Não acredite em nada que eu estou falando. Acredite na Bíblia, acredite na palavra de Deus e na revelação que o Espírito Santo vai colocar dentro do seu coração mediante a sua vida de oração, a sua integridade de comunhão com Deus. Agora, tenho 15 anos de ministério viajando e treinando pessoas no Brasil todo. Já experimentei coisas que talvez eu não tenha nem coragem de contar aqui no vídeo e eu coloco a minha mão no fogo pelo que estou te ensinando. No entanto, eu quero ajudar a treinar uma geração de gente inteligente, de gente que pensa, gente que estuda, medita e que tenha experiência com Deus, para que seja guiado não apenas pela técnica, mas pelo espírito de revelação e de entendimento citado pelo apóstolo Paulo. Mas vamos lá. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1 que no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No original, está escrito que a terra estava sem forma e vazia. Eu acredito, e existe uma corrente muito forte, que acredita que antes da criação, deste cântico da criação que estou contando para você, houve uma outra criação. Uma outra criação que não existiam homens e mulheres, mas era uma criação de animais e de uma natureza extraordinária, de uma natureza maravilhosa, na qual nós, a humanidade, não podemos acompanhar de perto. E isso comprova a teoria dos dinossauros. Hoje não tem mais como nós ignorarmos essa verdade por conta de tantos fósseis e de tantas provas arqueológicas acerca da vida antiga dos dinossauros que tem sido encontrado cada vez mais pelos nossos arqueólogos. Agora presta atenção no que eu vou falar para você aqui, ó. O homem... Vou fazer meu desenhozinho aqui, não repara porque não é um curso de desenho, tá bom? O homem existe há 6.000 anos. Essa é a idade de Adão. Essa é a idade do primeiro homem, de acordo com a narrativa bíblica. Não estou falando de pré-históricos, porque isso é uma outra história. Nós não acreditamos na teoria da evolução, nós acreditamos no criacionismo, que o homem foi criado pelas mãos de Deus. E de acordo com a cronologia bíblica, aproximadamente 6.000 anos atrás, nasceu o primeiro homem, aliás, foi criado o primeiro homem. Mas a arqueologia afirma que os dinossauros foram extintos há 66 milhões de anos. Então, tá aqui os dinossauros. Você consegue compreender a diferença entre 66 milhões de anos e 6.000 anos? É uma diferença tão grande, que nem a existência do homem chega aos pés disso. Nem a existência da humanidade chega aos pés disso. Tudo bem? Mas o que acontece, e já foi comprovado pela ciência, inclusive, esses dias eu estava ajudando a minha filha de 9 anos a estudar o dever de casa dela da escola, e isso está no livro das crianças já, que há cerca de 66 milhões de anos atrás, ok? Um meteoro chamado Chicxulub. Peraí, Chicxulub. Dá licencinha aqui, deixa eu corrigir. Sulub. Um meteoro chamado Chicxulub caiu sobre a face da Terra. E a pancada que esse meteoro gerou, exatamente na cidade do México,
ela abalou todo o sistema do planeta, de maneira que milhares de animais morreram. A natureza se abalou, os continentes se abalaram. E a partir daquele momento, uma gigantesca nuvem de sujeira, de poeira se levantou. E essa nuvem de poeira, ela ficou durante alguns milhares de anos, rodeando a atmosfera. O que gerou uma gradativa extinção, tanto dos animais, dos dinossauros, qualquer outro tipo de ser vivo, quanto de toda a natureza. Esse abalo criado pelo meteoro Chicxulub também gerou, como eu vou dizer isso? As águas subiram e congelaram, e a Terra ficou extremamente morta, destruída e rodeada de gelo. Se iniciou, então, após a extinção dos dinossauros da natureza, o que nós chamamos de a Era do Gelo. Me dá licencinha aqui um pouquinho. Vou apagar. Tá? Então, veja bem. A Terra... Tá? Desenhar a Terra aqui, ó, do jeito que aparece aí nos mapas. A Terra, os continentes, Polo Norte, Polo Sul, tá? Coberta de águas e coberta de gelo. E aí nós chegamos finalmente no que Deus achou interessante contar para os antigos judeus que escreveram a narrativa do Cântico da Criação, que foi trazida de forma oral e escrita por Moisés em Gênesis capítulo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa é a simbologia do Espírito de Deus se movendo sobre essa terra caótica e destruída. E agora, Deus tem um plano. E ele começa a reconstruir o planeta. Ele reconstrói o planeta de uma maneira que você tem aí na sua Bíblia, não preciso te dizer, através do poder da palavra. E ele foi dizendo, haja luz, e houve luz. E ele disse a terra que produzisse os animais que rastejassem sobre a terra e os que ficavam debaixo da terra. Ele deu ordem ao ar, que gerasse as aves que voam. E tudo isso para no final ele criar o homem da sua imagem e semelhança. Esse meteoro, chamado Chicxulub, ele me faz entender e me faz acreditar que é aquele anjo caído, aquele que um dia pensou no seu coração: subirei ao mais alto monte, sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo. Satanás, expulso da presença de Deus, ele vem sobre a terra e cria um abalo tão grande sobre a terra, destruindo completamente a terra. Tudo bem? Qualquer coisa você dá um pause, volta, assiste de novo, pensa, chegue às suas conclusões e peça para o Espírito Santo te explicar. Vamos voltar mais um pouco antes da destruição e aquela terra povoada pelos dinossauros, precisava que alguém também tomasse conta, porque tudo que Deus cria, ele coloca alguém para cuidar e guardar. Naquela época não existia Adão para cuidar e guardar o jardim. Existiam anjos sentinelas, ou seja, anjos que administravam o planeta antes da queda. O líder desses anjos que administravam o planeta antes da queda era um querubim que foi ungido para proteger. Como diz a Bíblia, um querubim ungido para proteger, ou seja, proteger o planeta. Satanás, ele tinha uma função extraordinária. Durante a metade de seu tempo, trabalhava no planeta Terra, administrando o planeta, tomando conta da natureza. Imagino que deveria ser algo extraordinário. E outra parte de seu tempo, como diz a Bíblia, caminhava no meio dos serafins, das pedras afogueadas, colhendo toda a adoração e apresentando a Deus. Então, Satanás ele já conhecia o planeta antes da catástrofe causada por ele mesmo. E quando Deus recriou o planeta, Satanás já estava lá. Quando Deus recriou e colocou o jardim do Éden, Satanás já estava lá. Como posso te provar isso? Provo de uma maneira bem óbvia. Que Deus criou o jardim, colocou Adão, criou Eva, e a serpente estava ali no centro do jardim, junto com a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa serpente, possuída pelo espírito de Satanás, ela já estava no paraíso. E eu abro aqui um adendo, ou abro umas aspas para te dizer que não existe paraíso que seja tão paraíso
para não haver dentro dele um demônio. Nós temos que ter cuidado o tempo inteiro, quando tratamos de batalha espiritual, que os demônios eles aparecem de onde menos esperamos. Às vezes do nosso melhor amigo, às vezes o demônio aparece dentro do casamento, às vezes o demônio está escondido nos nossos bens, na nossa vida financeira, no nosso emprego, no nosso trabalho e até mesmo na nossa mente, no nosso coração. Por isso o libertador tem os olhos bem abertos, o tempo inteiro pensando, seja qual for o paraíso, onde existe uma cilada, onde existe um demônio trabalhando. Ok? Então, nós aprendemos até agora que antes do planeta Terra ser destruído, havia uma vida. Essa vida administrada por Satanás, o antigo Ben-Shahar. Em hebraico significa a estrela da alva. Ben-Shahar, junto com algumas legiões de anjos que estavam sob seu comando, resolveu desobedecer a Deus. Resolveu entender que o trono era dele. E existe mais algo interessante que eu quero aproveitar esse primeiro vídeo para falar para você. Em algum lugar da antiga Terra, ou talvez no mundo espiritual, existia um monte. E esse monte, ele tinha algo extraordinário. Porque Satanás pensava, por algum motivo, que se ele subisse a esse monte e se assentasse no trono que tem sobre esse monte, ele conseguiria ter o mesmo poder de Deus. Satanás não sabia que o poder não estava no monte, o poder estava em Deus. Por isso, quando apenas pensou, subirei ao monte da congregação, ele foi precipitado e perdeu todo o seu direito. Ok? Então nós vamos entender no decorrer do curso como esses demônios se agruparam, como eles criaram as suas hierarquias. Vamos entender no decorrer do curso se demônio tem nome, se não tem nome, se ele tem corpo, se ele não tem corpo. Mas o importante é que você pense um pouquinho sobre isso que nós falamos. E agora, depois de tudo isso aqui, o que Deus fez? Deixa eu apagar aqui direitinho. Depois de tudo isso que eu te falei, Deus vem à Terra e cria o nosso Adão. Adão, um ser extraordinário. Nunca houve um ser tão extraordinário como Adão. Porque Adão tinha dentro dele Eva. Quando Deus criou Adão, ele já criou Eva. Adão, durante um tempo, procurou uma companheira no meio dos animais. Não sei até que ponto foi essa procura. Fica por conta da sua imaginação. Mas ele procurou uma companheira no meio dos animais. E a Bíblia diz que não encontrou. Por isso Deus olhou aquilo e disse, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma adjutora, uma companheira. Deus não veio na terra criar Eva do pó da terra como fez Adão. Deus simplesmente abriu Adão e dentro de Adão ele extraiu Eva. Por isso a Bíblia diz que quando um casal se une, eles se tornam uma só carne. Porque na verdade casamento representa o homem original, o homem completo, o homem e mulher juntos, em unidade. Tão juntos que se tornam uma só carne. Quando Deus cria Adão e Eva, e dá ordem para Adão para governar sobre tudo aquilo que estava diante dele, Deus estava dizendo para Adão o seguinte, Adão, a terra é linda, a terra é maravilhosa, os meus planos para a sua vida são grandes, são extraordinários. Mas existe uma coisa, existem demônios, eles estão por aí, eles caíram há 66 milhões de anos atrás, e eles virão reclamar o direito sobre a terra, mas eu te dou esse direito de governo. Por isso, governe sobre tudo, governe sobre todos. Tá bom? Então nós paramos esse primeiro vídeo aqui e eu quero que você pense. Escreva, conclua e que seja gerado dentro de você uma mentalidade de libertador diferenciada de qualquer coisa que você já ouviu. De qualquer coisa que você já viu. Porque essa mentalidade é exclusiva que Deus vai gerar em você para uma obra exclusiva que Ele tem através da sua vida. Tá bom? Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.